No extremo de uma estrada de terra esquecida pelo mapa, onde o pó vermelho sobe antes mesmo do som dos motores, existe uma regra que nunca foi escrita, mas sempre foi obedecida. Quem manda na terra, manda nas pessoas. Naquela região isolada do interior de São Paulo, sobrenomes pesavam mais que documentos. Cercas não delimitavam apenas propriedades, delimitavam poder, e poder ali nunca foi gentil durante décadas. A posse da terra circulou entre os mesmos homens, fazendeiros de fala baixa e olhar duro, donos de cartório que sabiam quais páginas desaparecer, advogados que sabiam quais assinaturas envelhecer. Água desviada de nascente não era acidente, era aviso. Quando o pai de Ana Luísa Ferraz morreu, muitos acreditaram que a fazenda seria vendida em silêncio. Era o que sempre acontecia quando não havia herdeiro homem forte o bastante para sustentar o nome. Mas ela ficou, aos 35 anos, assumiu a propriedade contra conselhos, contra risadas e contra apostas feitas nas mesas de bar da cidade. Não dura 6 meses, vai vender antes do próximo verão. Mulher não segura terra grande sozinha. As frases se repetiam como vento seco, batendo em porteira solta. Nos primeiros dias, tudo parecia apenas desorganizado. Depois vieram os sinais. Cercas cortadas durante a madrugada. Bezerros soltos em pasto errado. Funcionários recebendo propostas melhores do outro lado da divisa. A nascente que alimentava metade da fazenda diminuindo inexplicavelmente. Ana Luísa acordava antes do sol, caminhava pela terra ainda fria, passava a mão nos mourões recém-derrubados, não gritava, não chorava, apenas respirava fundo, como quem aprende a contar golpes antes de reagir. No cartório da cidade, seus documentos passaram a ser reavaliados, matrículas antigas questionadas, assinaturas comparadas, selos analisados com cuidado excessivo. É procedimento padrão, diziam. Mas não era. Era pressão. Visitas casuais começaram a surgir. Fazendeiros vizinhos apareciam sem avisar. Entravam na varanda, tiravam o chapéu devagar e observavam em silêncio antes de falar. Terra grande exige braço forte, Ana Luísa. Você ainda pode sair com dignidade, ela respondia sempre da mesma forma. Minha terra não está à venda. E cada vez que dizia isso, a região inteira ouvia como desafio. O que incomodava não era apenas a posse, era a postura. Ela não pedia ajuda, não baixava os olhos, não negociava respeito. Numa terra onde homens aprendiam desde cedo que a autoridade vinha do medo, uma mulher que permanecia de pé era uma afronta. Naquela manhã, ao encontrar mais uma cerca derrubada, Ana Luísa ficou parada por alguns segundos olhando o horizonte. O sol começava a subir, tingindo o campo de dourado. O silêncio parecia calmo demais. Ela sabia que aquilo não era o pior que poderiam fazer. Era só o começo, porque naquela região ninguém atacava tudo de uma vez. Primeiro isolavam, depois enfraqueciam, por fim tomavam. E alguém já tinha decidido que a vez dela havia chegado. A praça central da cidade parecia um palco improvisado naquela manhã. O coreto antigo, as árvores mal podadas, o chão de pedra irregular, tudo servia de cenário para um espetáculo que ninguém ali chamava de violência. Chamavam de exemplo. O burburinho começou antes que Ana Luísa descesse da caminhonete. Ela havia ido à cidade resolver mais uma exigência do cartório, mas o movimento incomum a fez parar. Homens formavam um círculo fechado próximo ao chafariz seco. Mulheres observavam das calçadas. Alguns adolescentes riam alto demais. No centro, um homem estava ajoelhado, amarrado pelos pulsos, camisa rasgada, rosto inchado, lábio aberto ainda sangrando. Um cartaz pendia de seu pescoço, preso por barbante áspero, devedor. Tentou passar a perna em gente grande. Alguém disse: "Aqui não é lugar para esperto", respondeu o outro. Ana Luísa sentiu o estômago apertar. Não reconhecia o homem, mas reconhecia a dinâmica. Aquela encenação pública tinha função clara: lembrar quem manda. Ele mantinha a cabeça baixa, mas não chorava. Respirava com dificuldade, como se cada movimento custasse esforço. "Fala aí, Pedro", gritou um homem gordo encostado num poste. "Conta para todo mundo o que você fez, Pedro." Ele ergueu os olhos por um segundo, o suficiente para que Ana Luísa visse algo ali que não combinava com a cena: lucidez. Não era olhar de quem não entende, era olhar de quem já entendeu demais.
Eu não roubei nada, disse ele, voz rouca. A resposta foi seguida por gargalhadas. Oh, não roubou! Então por que tá devendo? Aqui ninguém fica devendo, não. Um dos homens chutou a perna dele, fazendo-o perder o equilíbrio. Ana Luísa deu um passo à frente. Isso é o quê? Perguntou, a voz firme cortando o riso geral. Alguns rostos se viraram imediatamente. O silêncio não foi total, mas mudou de tom. Estamos resolvendo um problema da cidade, respondeu um fazendeiro conhecido cruzando os braços. Assunto que não te diz respeito. Ela caminhou até o centro do círculo, o salto da bota batendo firme nas pedras. Amarrar alguém em praça pública é resolução. Ele deve, não paga. Precisa aprender. Pedro ergueu os olhos novamente, dessa vez direto para ela. Não havia pedido ali, nem súplica, havia cansaço. Ana Luísa percebeu que ninguém falava em polícia, ninguém falava em processo, era justiça moldada pela conveniência. Quanto ele deve? Perguntou. O homem do poste riu. Vai pagar por ele. Perguntei quanto. O valor foi dito com descaso, alto demais para um trabalhador comum, baixo demais para justificar aquela cena. Ela respirou fundo. Soltem. O círculo se agitou. Você não vai se meter nisso. Já se meteu demais nessa região. Quer levar mais problema para sua fazenda? Ela ignorou os comentários. Eu assumo a responsabilidade. Ele vem comigo. O choque foi visível, não porque estivessem com medo, mas porque não esperavam desafio público. Vai levar para quê? Arrumar mais um encosto? Ou tá precisando de peão barato? O deboche veio como onda. Ana Luísa se agachou diante de Pedro, olhou diretamente para ele. Consegue ficar de pé, ele assentiu. Os homens hesitaram, não por respeito a ele, mas pelo peso do sobrenome dela. Criar conflito aberto ali poderia custar caro. Um dos mais velhos cuspiu no chão. Se ele fugir, a dívida dobra. Ele não vai fugir, respondeu ela. As cordas foram cortadas com má vontade. Pedro caiu para frente antes de conseguir se firmar. Ela segurou seu braço firme. A praça assistia em silêncio agora. O riso tinha diminuído. O espetáculo havia mudado de direção. Tá fazendo caridade agora, Ana. Alguém gritou. Ela não respondeu. Caminhou até a caminhonete com Pedro ao lado. Ainda instável antes de entrar, ele olhou para trás. Não com medo, com registro, como se memorizasse cada rosto. Quando o motor ligou, a praça já não tinha o mesmo barulho. Alguns desviavam o olhar, outros observavam com expressão dura. Um dos fazendeiros murmurou baixo o suficiente para não virar confronto direto. Você acabou de comprar uma guerra que já estava grande demais. Ana Luísa fechou a porta enquanto saía da cidade. Pelo retrovisor, viu o círculo se desfazer lentamente. A humilhação pública tinha sido interrompida, mas não anulada. Naquela região, ninguém esquecia quem enfrentava a ordem, e ao interferir naquela cena, ela tinha feito mais do que libertar um homem. Tinha exposto o sistema, e sistemas expostos não recuam em silêncio. A caminhonete subiu a estrada de terra em silêncio. Só o barulho do motor e o rangido da suspensão quebravam o ar seco da tarde. Pedro mantinha os olhos fixos na paisagem, como se estivesse decorando cada curva, cada cerca torta, cada pedaço de terra que passava. Ana Luísa não fez perguntas. Quando atravessaram a porteira principal da fazenda, o sol já começava a descer, espalhando uma luz dourada sobre o pasto. 2 funcionários que consertavam um mourão pararam o que estavam fazendo, olharam para ela, depois para ele. Pedro estava sujo, camisa manchada, marcas roxas no rosto e nos braços. Não parecia reforço, parecia problema. Esse fica, disse Ana, seca, antes que qualquer pergunta viesse. Os homens trocaram um olhar rápido. Um deles assentiu, mas a desconfiança ficou no ar. Ela estacionou perto da casa principal. Desceu primeiro. Banheiro é ali. Apontou para o anexo lateral. Depois come alguma coisa. Pedro demorou meio segundo antes de sair do carro. Os movimentos eram contidos, mas não frágeis. Caminhava com dor, mas com firmeza. Dentro do banheiro, a água do chuveiro caiu sobre feridas recentes. Ele fechou os olhos, respirando fundo, não reclamou. Quando saiu, vestia uma camisa simples emprestada de um dos funcionários, o rosto ainda inchado, mas limpo. A expressão permanecia a mesma, silenciosa, na cozinha.
Sentou-se à mesa de madeira sem tocar nos talheres até que ela se sentasse primeiro. Observava mais do que falava. Pode comer, disse Ana. Ele assentiu e começou devagar, como quem não tem pressa de provar nada. Do lado de fora, um dos funcionários murmurou. Não era bom trazer isso para cá. Pedro ouviu. Não reagiu. Depois de comer, levantou-se sozinho e caminhou até o curral. Parou diante de uma das cercas recém-reparadas. Passou a mão na madeira, apertou o arame, observou o alinhamento dos postes, se ajoelhou perto do chão. A terra estava remexida, ele não chamou ninguém, não comentou. Apenas ficou ali alguns segundos, analisando. Ana Luísa apareceu na varanda, braços cruzados, observava de longe. Pedro se levantou e caminhou até a lateral da propriedade. Onde a vegetação era mais fechada, a nascente ficava naquela direção. Ele parou novamente. O som da água era fraco demais. Quando voltou, aproximou-se dela sem invadir espaço. A cerca não caiu sozinha. Disse, voz baixa. Ela o encarou. Eu sei. Ele sustentou o olhar por um segundo. Não foi tentativa de roubo. Então o que foi? Pedro olhou para o horizonte antes de responder. Foi aviso. O vento passou levantando poeira entre eles. Ana Luísa não respondeu imediatamente, mas pela primeira vez desde que o trouxera, ela não o via apenas como alguém que precisava ser salvo, via alguém que estava entendendo o que acontecia ali. O sol já tinha descido quase por completo quando Ana Luísa chamou Pedro para a varanda. A luz alaranjada recortava o rosto dela com firmeza, a postura ereta, os braços cruzados, o queixo levemente elevado. Ali, dentro daquela propriedade, ela era a autoridade absoluta. Pedro parou a alguns passos de distância. Não se aproximou demais, não desviou o olhar. O silêncio entre os dois não era desconfortável. Era medido. Você fala pouco. Ela começou. Falar demais não muda muita coisa. Ela arqueou levemente a sobrancelha. Aqui muda? Ele sustentou o olhar. Então me diga o que precisa que eu fale. A resposta veio sem provocação. Só objetividade. Ana descruzou os braços devagar. Não preciso que me salvem. Pedro inclinou levemente a cabeça. Também não vim para isso. O vento passou pela varanda, trazendo cheiro de terra seca. Ela desceu os 2 degraus e ficou frente a frente com ele. Você não me conhece. Não sabe o que está acontecendo aqui. Bom, sei o suficiente. A resposta foi rápida demais. Ela estreitou os olhos. O que você acha que sabe? Pedro apontou discretamente para o lado da propriedade. A cerca foi cortada de dentro para fora. Ela ficou imóvel. Como sabe? A tensão do arame, a direção da madeira lascada. Quem faz de fora deixa marca diferente. Ela não respondeu. Ele continuou. A água da nascente não está diminuindo por seca. Está sendo desviada antes de chegar aqui. O silêncio ficou mais pesado. Você foi lá? Ela perguntou. Só ouvi o som. Ela respirou fundo, controlando a irritação. Você mal chegou e já está analisando minha fazenda como se fosse sua. Estou analisando porque alguém está mexendo nela. A frase foi dita com calma, sem desafio, sem submissão. Ana deu um passo à frente. Essa terra é minha responsabilidade. E está sendo atacada. Os olhos dele não piscavam. Ela percebeu algo que não tinha notado antes. Ele não falava para impressionar, falava porque via. Você acha que eu não sei disso? Acho que sabe, mas está reagindo a cada ataque. Não está vendo o desenho inteiro. A frase ficou no ar. Ana apertou os lábios. E você está? Pedro não respondeu de imediato. Olhou ao redor, a casa, o curral, a linha do horizonte. Estou começando. O vento cessou por um instante. O silêncio entre eles já não era confronto puro, era tensão estratégica. Ela voltou a cruzar os braços. Aqui não tem espaço para erro, nem para pressa. Os dois se encararam por mais alguns segundos. Não era sobre quem mandava, era sobre quem entendia o que estava vindo. E pela primeira vez desde que assumira a fazenda, Ana Luísa sentiu que alguém estava falando com ela. Não contra ela, nem por pena dela. Falando no mesmo nível. 2 dias depois, o convite chegou. Não veio em envelope formal. Veio pela mão de um dos funcionários do cartório dobrado ao meio, sem assinatura,
Reunião extraordinária, associação rural, assunto, regularização de divisas e recursos hídricos, presença necessária. Ana Luísa leu uma vez, depois outra. Pedro observava da porta da cozinha. Eles vão tentar formalizar, ele disse. Ela dobrou o papel com calma. Já tentaram antes, dessa vez vai ser público. Ela ergueu os olhos. Melhor. A sede da associação ficava ao lado do antigo armazém da cidade. Um salão grande, ventiladores girando devagar no teto, cadeiras alinhadas como se esperassem espetáculo. Quando Ana entrou, as conversas diminuíram, homens de chapéu apoiados nas coxas, camisas bem passadas, olhares calculados. Pedro caminhava meio passo atrás dela, não como subordinado, como presença. No fundo do salão, um mapa grande da região estava preso à parede. Linhas vermelhas marcavam divisas, traços azuis indicavam cursos d'água. Um dos fazendeiros mais antigos tomou a palavra. Estamos aqui para tratar de irregularidades que vêm afetando a estabilidade da região. Alguns murmúrios de concordância. Surgiram inconsistências nas matrículas da Fazenda Ferraz, especialmente nas áreas próximas à nascente compartilhada. Ana manteve o rosto impassível. Minhas matrículas estão registradas há mais de 20 anos e podem ter sido registradas com erro, o projetor foi ligado. Documentos antigos apareceram na parede, assinaturas ampliadas, datas destacadas. Também há relatos de uso indevido de água acima da cota estabelecida. Um homem na terceira fileira levantou a voz. Se a nascente está diminuindo, alguém está puxando mais do que deve. Alguns olhares se voltaram diretamente para ela. Ana deu um passo à frente. Minha água não diminuiu por excesso de uso. Então por quê? Perguntou o outro, com sorriso enviesado. Ela não respondeu imediatamente. O presidente da associação cruzou as mãos sobre a mesa. Para evitar conflitos maiores, propomos uma auditoria técnica independente, revisão completa das divisas e da captação de água, independente de quem? Ela perguntou. Indicada pela própria associação, risos discretos e até a conclusão, a Fazenda Ferraz terá suas atividades próximas à nascente suspensas. O silêncio caiu pesado. Aquilo não era inspeção, era asfixia. Pedro observava cada rosto, cada microexpressão. O presidente continuou. Caso não concorde, poderemos encaminhar a questão para revisão judicial, o que pode congelar seus registros por tempo indeterminado. A ameaça estava feita. Qual é o prazo? Ana perguntou. 15 dias para apresentar prova técnica de que não há irregularidade na sua captação nem erro nas divisas. 15 dias. Provar que a água não estava sendo desviada, provar que os registros estavam corretos, provar que não havia fraude. Sozinha. Um dos fazendeiros inclinou-se para trás na cadeira. Se não conseguir, o mais prudente será vender a área contestada. Evita desgaste. Algumas cabeças assentiram. Ana respirou fundo. Eu aceito o prazo. Alguns se entreolharam. E quem fará sua perícia? Alguém provocou. Ela virou levemente o rosto. Pedro deu um passo à frente, mas não falou. Eu apresentarei as provas. Ela respondeu. Em 15 dias. Em 15 dias, o ventilador girava devagar no teto. Quando ela se virou para sair, ouviu a última frase, dita em tom baixo, mas audível o suficiente. Ela não tem estrutura para isso. Pedro abriu a porta para que ela passasse. Do lado de fora, o calor parecia mais forte. Ela caminhou até a caminhonete sem falar, só quando estavam a alguns metros da sede, Pedro quebrou o silêncio. Eles já sabem que a água está sendo desviada. Ela não olhou para ele. Eu sei. O que eles querem é que você não consiga provar. Ela finalmente parou e o encarou. 15 dias não são para provar que estou errada. São para provar que você está sozinha. O vento levantou poeira na rua vazia. E ali estava o verdadeiro desafio. Não era técnico, era público. Era mostrar, diante de todos, que ela não tinha força suficiente para sustentar o próprio nome. Na manhã seguinte, Ana Luísa começou a agir, ligou para um engenheiro agrimensor da cidade vizinha, ele já havia trabalhado na região antes, conhecia as propriedades antigas, entendia de divisas mal traçadas, preciso de um levantamento completo da área da nascente.
Ela disse direta do outro lado da linha. Silêncio breve. Ana, isso envolve outros proprietários. Envolve a minha terra. Eu sei, mas não é simples. Ele não recusou. Também não confirmou. Prometeu verificar a agenda. Não retornou. À tarde, um advogado indicado por um conhecido apareceu na fazenda. Terno leve demais para o calor. Pasta organizada demais para o interior. Ouviu tudo. Anotou, balançou a cabeça. A associação tem força política, disse por fim. Se abrirem questionamento judicial, pode demorar anos. Eu não tenho anos, ela respondeu. Ele fechou a pasta. A solução mais rápida é negociar. Pedro observava de longe, encostado na cerca. Negociar o quê? Ela perguntou. Parte da área contestada. Você mantém o restante e evita desgaste maior. Ela ficou em silêncio. O advogado percebeu. É estratégia, não rendição. Ela não respondeu, apenas indicou o portão. Ele saiu antes do pôr do sol. Nos dias seguintes, mais tentativas, um técnico ambiental recusou formalmente o serviço. Alegou conflito de interesse. O primo dele trabalhava para um dos fazendeiros da associação. Um ex-funcionário sugeriu contratar homens para pressionar de volta. Se mexeram com a cerca, a gente mexe com a deles, disse voz carregada de raiva. Pedro interveio pela primeira vez. Isso é o que eles querem. O homem riu com desprezo. E você sabe o que eles querem agora. Pedro sustentou o olhar. Sei que confronto direto só dá justificativa para eles formalizarem mais ataque. O funcionário balançou a cabeça descrente. Isso aqui não é lugar para pensamento bonito. Ele foi embora 2 dias depois, aceitando proposta do vizinho. Ana começou a perceber o padrão. Homens que falavam alto, homens que prometiam resolver, homens que sugeriam força. Nenhum ficava. Nenhum assumia risco real. Enquanto isso, a água da nascente diminuía mais um pouco a cada amanhecer. Na cidade, boatos corriam. Já estão preparando o leilão da área. É questão de tempo. Numa tarde abafada, um grupo de 3 produtores apareceu sem avisar. Sentaram-se na varanda como se fossem donos do espaço. Ainda dá para sair inteira disso, disse o mais velho. Mas a associação não quer prejudicar ninguém, só manter equilíbrio. Pedro permanecia ao lado do galpão, escutando. Equilíbrio para quem? Ela perguntou. Para a região ou para vocês? O homem não respondeu diretamente. Sozinha você não vai sustentar perícia técnica em 15 dias, era a afirmação. Não opinião. Quando foram embora, o silêncio da fazenda pareceu mais pesado. Ana ficou parada na varanda, olhando o horizonte. Eles têm razão em uma coisa. Ela disse, sem olhar para Pedro. Eu não tenho estrutura técnica montada. Ele caminhou até perto dela. Eles também não têm estrutura para esconder tudo. Ela virou o rosto. O que você quer dizer? Pedro apontou discretamente para o lado da propriedade. O desvio da água não é improvisado. É contínuo. Alguém fez cálculo. Alguém registrou. Ela cruzou os braços. E você acha que vai encontrar isso onde ninguém encontrou? Ele respirou fundo. Eles falham porque reagem com força, porque tentam bater de frente, porque negociam antes de entender. O vento passou levantando poeira no terreiro. Você está esperando o quê? Ela perguntou. Pedro olhou na direção da nascente. Estou esperando o momento certo de olhar onde ninguém está olhando, enquanto os outros homens falhavam por pressa. Por medo ou por interesse próprio, ele permanecia. Não prometia vitória, não prometia confronto, apenas observava. E naquela região, observar antes de agir era algo que quase ninguém sabia fazer. Na 4ª noite depois da reunião na associação, Pedro não foi dormir. Esperou a casa silenciar, esperou os funcionários recolherem as ferramentas, esperou até que a fazenda parecesse entregue ao escuro. Então pegou uma lanterna e caminhou em direção à nascente. Não seguiu pela trilha principal, desviou pelo pasto lateral, onde o capim estava levemente mais baixo, parou algumas vezes, abaixou-se, tocou a terra. A água corria mais fraca do que deveria. Ele não procurava volume, procurava direção. Ajoelhou-se perto do ponto onde o filete começava a afinar. Passou os dedos pela margem. A terra estava mais úmida do lado direito. Não era natural. Seguiu a inclinação do terreno por fora da trilha oficial. A vegetação ali estava discretamente aberta,
como se alguém passasse com frequência, mas sem deixar rastro evidente. Depois de quase 20 minutos andando no escuro, encontrou um sulco raso, coberto por galhos secos e folhas espalhadas de propósito. A água era desviada ali antes de seguir o curso original. Pedro não tocou em nada. Observou. O desvio não era improvisado. Tinha inclinação calculada, direcionava o fluxo para um ponto mais baixo, fora dos limites visíveis da propriedade. Ele não voltou correndo para contar. Memorizou o trajeto. No dia seguinte, ao amanhecer, pediu uma enxada. Um dos funcionários riu. Vai cavar ouro. Pedro não respondeu. Cavou discretamente em um ponto específico próximo à cerca lateral, a poucos centímetros abaixo da superfície. Encontrou um tubo fino enterrado, camuflado com barro seco. Chamou Ana. Ela se aproximou em silêncio. Não mexa, ele disse. Ela observou o tubo. A respiração ficou mais lenta. Isso não é amador. Não. Pedro limpou com cuidado o entorno, revelando o encaixe perfeito que levava a água para fora da propriedade. Se cortarmos agora, eles dizem que foi você quem mexeu, ele explicou. Então, o que fazemos? Ele olhou para o horizonte antes de responder. Documentamos antes de tocar. Naquela tarde, ele caminhou pela divisa inteira com uma trena antiga e um caderno simples. Não usava equipamento sofisticado. Usava observação, marcou distâncias, pontos de inclinação, anotou coordenadas aproximadas, desenhou à mão o trajeto do desvio. À noite, pediu o registro antigo da fazenda. Ana trouxe uma caixa de metal com documentos do pai. Pedro abriu as matrículas antigas e comparou datas. Aqui, disse apontando para uma alteração feita anos atrás. Uma linha quase imperceptível indicava mudança mínima na divisa lateral, pequena demais para chamar atenção. Essa alteração permite que o desvio passe tecnicamente fora da sua área registrada atual, ele explicou. Ela franziu a testa. Então não é só água. É registro, é papel. Ele pegou outra folha. E aqui, o nome do agrimensor que fez a revisão. O sobrenome era conhecido na região. Ana ficou em silêncio. Eles não querem só enfraquecer. Pedro continuou. Querem que você não consiga provar que o erro foi planejado. Ela respirou fundo. E como prova isso sem depender deles, Pedro fechou o caderno. Saindo da região, 2 dias depois, acordaram antes do sol e seguiram para uma cidade maior, a quase 3 horas dali. Pedro levava cópias dos registros, fotos do tubo enterrado, medidas anotadas, no Fórum Regional. Protocolaram pedido de perícia externa e auditoria técnica independente. Não anunciaram, não confrontaram, agiram. Quando voltaram à fazenda, encontraram 2 homens encostados na porteira principal. Estão trabalhando demais esses dias, disse um deles. Pedro não respondeu, apenas abriu a porteira. A associação ainda espera sua prova, o outro comentou olhando para Ana. Terão, ela respondeu. Naquela noite, a energia da fazenda foi cortada por algumas horas. Um problema na rede. Segundo a companhia, Pedro ficou sentado na varanda no escuro, ouvindo os sons do campo. Eles perceberam, ela disse. Perceberam que você não está reagindo do jeito que esperavam. Ela se sentou ao lado dele. E o que esperavam? Que você gritasse, que ameaçasse, que contratasse homens para intimidar. O silêncio se espalhou entre os dois. Você não venceu nada ainda, ela disse. Eu sei. Ele olhou para o céu escuro, mas também não estamos mais jogando no tabuleiro deles no 13º dia do prazo. Um veículo oficial parou na entrada da fazenda. 2 técnicos externos desceram com equipamentos de medição. Não eram da associação, não eram da cidade. Vieram por protocolo formal. Pedro ficou alguns passos atrás, enquanto Ana os recebia. Os técnicos seguiram exatamente o trajeto que ele havia desenhado, encontraram o tubo, mediram inclinação, compararam registros, anotaram. Um dos técnicos olhou para Ana com expressão neutra. Isso aqui foi instalado com cálculo profissional. Ela apenas assentiu quando o carro oficial deixou a propriedade. O vento parecia diferente. Pedro permaneceu parado perto da cerca. Não havia sorriso, não havia comemoração. Havia precisão. Ele não enfrentou com força, não gritou, não ameaçou. Observou, entendeu, agregou informação. Saiu da região para validar.
enquanto outros homens falharam por impulso ou negociação. Ele fez algo que ninguém esperava. Transformou silêncio em estratégia. E pela primeira vez desde que assumira a fazenda, Ana Luísa sentiu que o jogo tinha mudado de eixo. Não estavam mais apenas resistindo, estavam revelando, no 15º dia, o salão da associação rural estava mais cheio do que da primeira vez. A notícia correra rápido. Ana Luísa apresentaria sua defesa. Alguns vieram por curiosidade, outros por expectativa de queda. Alguns apenas para assistir. O ventilador no teto girava devagar, espalhando o calor e o cheiro de madeira antiga. O mapa da região permanecia preso à parede, como cenário permanente de disputa. Quando Ana entrou, os olhares se voltaram imediatamente. Pedro caminhava ao lado dela sem pressa. O presidente da associação ajeitou os papéis diante de si. Veio apresentar suas provas. Vim, respondeu ela. Pedro colocou sobre a mesa uma pasta simples, nada chamativo, nada teatral. Alguns homens sorriram com desdém. Espero que tenha sido rápida, comentou um dos fazendeiros. 15 dias passam depressa. Ana não reagiu. A perícia foi feita por técnicos externos, protocolada no fórum regional, disse ela, voz firme. Um murmúrio atravessou o salão. Técnicos externos. Alguém repetiu. Pedro abriu a pasta e distribuiu cópias dos laudos. Mapas técnicos, fotos com marcação de coordenadas, medições de inclinação. O desvio da água foi identificado fora da linha atual de registro da fazenda, continuou Ana. Mas dentro da linha original antes da alteração feita há 6 anos, o silêncio começou a se formar. O presidente folheou as páginas. A testa franzida, alteração legalizada na época, ele disse. Pedro falou pela primeira vez. A alteração foi feita pelo mesmo agrimensor que presta serviço exclusivo para 3 propriedades vizinhas. Alguns homens se mexeram nas cadeiras. Isso é acusação, um deles perguntou. É fato documental, respondeu Pedro. Calmo. Ele apontou para uma das folhas. O tubo de desvio foi instalado com cálculo técnico, inclinação constante, registro de solo compatível com escavação profissional. O presidente limpou a garganta. Mesmo assim, a água pode estar sendo utilizada por terceiros sem conhecimento dos proprietários. Pedro sustentou o olhar. Então, por que a saída do desvio termina exatamente na área expandida? Após a revisão da divisa, o salão ficou em silêncio. Nenhum riso, nenhum comentário alto. A plateia que antes murmurava, agora observava. Um dos fazendeiros mais jovens levantou-se abruptamente. Isso não prova intenção. Ana deu um passo à frente. Prova planejamento. Ela caminhou até o mapa na parede. Se a alteração da divisa não tivesse sido feita, o desvio estaria claramente dentro da minha área original. O ventilador continuava girando, mas o ar parecia mais pesado. Um dos homens no fundo, que na primeira reunião havia rido abertamente. Agora evitava contato visual. Pedro fechou a pasta devagar. A perícia recomenda investigação formal sobre fraude fundiária e manipulação de recursos hídricos. A palavra fraude ecoou no salão. Ninguém riu, ninguém provocou. O presidente da associação manteve o rosto neutro, mas os dedos tamborilavam levemente sobre a mesa. Isso será analisado, disse ele, mas a firmeza da primeira reunião já não estava ali. A plateia havia mudado. Os que antes cochichavam agora calculavam. Alguns começaram a perceber que a situação não era apenas sobre enfraquecer uma fazendeira. Era sobre algo maior. Um dos homens mais velhos, sentado na lateral, falou em voz baixa, quase para si. Se isso for adiante, vai respingar em muita gente. Pedro ouviu. Não respondeu. Ana recolheu as cópias restantes e fechou a pasta. Meu prazo termina hoje, ela disse. Cumpri. Ninguém contestou quando ela se virou para sair. O silêncio a acompanhou até a porta. Não era mais o silêncio de desdém. Era o silêncio de cálculo, do lado de fora. O sol estava alto, o calor intenso. A poeira levantava sob os passos. Pedro parou por um segundo antes de entrar na caminhonete. Olhou para trás. Alguns homens ainda estavam na porta da associação, observando. Não havia aplauso. Não havia reconhecimento explícito, mas havia algo diferente. O deboche tinha morrido. E no lugar dele, surgia algo que naquela região valia mais do que riso, respeito. Mesmo que contrariado, a fazenda estava silenciosa quando voltaram.
O calor da tarde já começava a ceder, e o vento carregava o cheiro de terra quente misturado com capim seco. Nenhum dos dois falou durante o trajeto inteiro. Quando a caminhonete parou diante da casa principal, Ana Luísa demorou alguns segundos antes de descer. Pedro saiu primeiro, caminhou até a varanda e ficou ali, observando o campo como fazia desde que chegara. Ela desceu logo depois, parou ao lado dele. O horizonte estava tingido de laranja. As cercas alinhadas pareciam mais firmes do que na primeira manhã em que ele pisara ali. Você sabia que eles não esperavam isso? Ela disse, finalmente. Eles esperavam reação, respondeu ele. Não documentação. Ela virou o rosto para observá-lo com mais atenção. Desde que o tirara da praça, sempre o viu como alguém que precisava de proteção, depois como alguém útil, estratégico. Mas ali, naquela varanda, a percepção mudava de forma mais profunda. Ele não falava para se afirmar, não confrontava para se impor, não buscava reconhecimento, ajudava porque entendia. Por que você fez isso? Ela perguntou. A voz menos rígida do que de costume. Pedro manteve os olhos no horizonte por alguns segundos antes de responder. Porque sei como é quando ninguém acredita na sua palavra. O vento passou entre eles. Ela absorveu a frase em silêncio. Você poderia ter ido embora depois daquele dia na praça. Poderia, e não foi. Ele finalmente olhou para ela. Eu não gosto de dever silêncio a quem tenta me apagar. A frase não foi dita como ameaça, foi constatação. Ana sentiu algo diferente se formar dentro de si. Não era gratidão simples, era reconhecimento. Desde que assumira a fazenda, todos falavam com ela de cima ou de baixo. Ou tentavam diminuí-la, ou tentavam protegê-la. Pedro falava ao lado. Ela descruzou os braços lentamente. Eu não costumo confiar rápido. Eu também não. Os dois ficaram em silêncio novamente, mas não era o silêncio tenso dos primeiros dias. Era entendimento naquela varanda, sob o céu que começava a escurecer. Ana Luísa não via mais apenas um homem que havia salvo da humilhação pública. Via alguém que não precisava ser resgatado. Via alguém que permanecia de pé. E pela primeira vez, desde que herdara aquela terra, ela não se sentia sozinha na linha de frente. Naquela noite, depois que os funcionários recolheram as ferramentas e a casa mergulhou no silêncio, Pedro permaneceu sentado à mesa da cozinha, uma única lâmpada acesa, um copo de água pela metade. Ana Luísa desceu as escadas ao ouvir o leve arrastar de cadeira. Não conseguiu dormir, ela perguntou. Ele abriu uma pequena pasta de couro já gasta pelo tempo. Tem uma coisa que você precisa ver. Ela se aproximou, mas não sentou. Mantinha a postura firme, ainda que mais aberta do que antes. Pedro retirou um documento antigo, papel amarelado, bordas gastas. Essa é a matrícula da terra que era do meu pai. Ela não disse nada. Ele deslizou o papel na mesa, girando para que ela pudesse ler. O sobrenome ali escrito era diferente do que ele usava agora. Seu nome não é Pedro Alves? Ela perguntou. É o que ficou. O silêncio se espalhou devagar. Minha família tinha uma área pequena, não era grande como a sua, mas era suficiente. Água própria, registro regular, pelo menos achávamos que era. Ele respirou fundo antes de continuar. Um dia apareceu uma revisão de divisa. Disseram que havia erro antigo no traçado. Mudaram a linha alguns metros, o suficiente para deslocar a nascente para dentro da área de outro proprietário. Ana sentiu um peso familiar nas palavras. E vocês não contestaram? Ele soltou um leve riso sem humor. Contestamos no cartório da cidade. Ela entendeu antes que ele explicasse. Não adiantou. Não. Pedro retirou outro papel da pasta. Um recibo antigo, nome de agrimensor, carimbo quase ilegível. O sobrenome era o mesmo que aparecera na revisão da fazenda Ferraz. Ana ergueu os olhos lentamente. É o mesmo. É. Ele passou os dedos pela borda do documento. Meu pai insistiu. Disse que não venderia. 2 semanas depois, nossa água secou. O silêncio ficou mais denso. Desvio? Ela perguntou. Nunca provaram. Nunca deixaram provar. Ele fechou a pasta devagar. Começaram a circular boatos, dívidas que não existiam, problemas trabalhistas inventados, até que um dia fomos chamados à praça. Ana sentiu o estômago apertar. A mesma praça, Pedro assentiu.
Não me amarraram, mas me colocaram de pé no meio do círculo. Meu pai teve que ouvir que era incompetente, que tinha perdido o controle, que o homem que não segura a terra não merece ter sobrenome. A voz dele não tremia, mas havia algo mais profundo ali. Depois disso, ele assinou a venda. Por quanto? Ela perguntou. Quase nada. A lâmpada oscilou levemente, mas não apagou. E você? Ana perguntou. Eu fiquei. Ele levantou os olhos. Fiquei para entender como funcionava. O silêncio agora não era apenas pesado, era revelador. Então você não estava na praça por dívida? Ela disse. Ele negou com a cabeça. Eu estava lá porque falei demais para quem não gosta de ser questionado. Ana caminhou até a janela, olhando o campo escuro. Você sabia desde o começo. Eu reconheci o padrão. Ele se levantou. Eles não estão apenas pressionando você, estão replicando um método. Ela virou-se para encará-lo. E porque não contou antes, Pedro segurou a pasta junto ao corpo. Porque você precisava ver por si mesma. O vento bateu contra a janela, fazendo-a vibrar levemente. Ana voltou à mesa, olhou novamente para os documentos antigos. Ali estava mais do que história pessoal. Estava um desenho. Tem mais? Ela perguntou. Pedro demorou um segundo antes de responder. Tem um nome que ainda não apareceu. Ela ergueu o olhar. Qual? Ele fechou a pasta. O nome de quem realmente decide. O silêncio que seguiu não foi de medo, foi de entendimento. A fraude que enfrentavam não era local, era estruturada. E o que tinha começado como defesa de uma fazenda, agora apontava para algo maior, muito maior. A resposta oficial não demorou muitos dias. Ela chegou por meio de um ofício simples, protocolado no Fórum Regional, trazendo a determinação de abertura de investigação formal sobre possível fraude fundiária e manipulação irregular de recurso hídrico. Não era ainda uma condenação nem uma sentença definitiva, mas era suficiente para alterar o equilíbrio que até então favorecia sempre os mesmos. Na manhã seguinte, 2 veículos oficiais entraram na cidade e estacionaram diante da sede da Associação Rural. Não houve convocação pública, mas a movimentação chamou a atenção. Aos poucos, os fazendeiros começaram a chegar, atraídos mais pela necessidade de controle do que por convite formal. O salão, que dias antes havia servido como palco para pressionar Ana Luísa, agora estava silencioso de uma forma diferente, menos confiante, mais cautelosa. O técnico responsável abriu a pasta e leu os pontos da perícia com objetividade. Constatou-se desvio contínuo da nascente por meio de tubo subterrâneo camuflado, alteração de divisa realizada por profissional, com vínculo recorrente a propriedades beneficiadas e indícios consistentes de manipulação cartorial. A palavra indícios ecoou com peso suficiente para alterar expressões e posturas. Não houve risadas, nem comentários atravessados. O ambiente estava atento. O presidente da associação tentou manter a firmeza ao afirmar que aquilo não significava culpa estabelecida. Mas o técnico respondeu com serenidade que significava investigação formal e suspensão imediata de qualquer questionamento sobre a fazenda Ferraz até conclusão do processo. Essa suspensão, simples na forma, desmontava a principal arma usada contra Ana, a asfixia administrativa. Foi nesse momento que ela entrou no salão, não fora chamada, mas tampouco precisava ser. Caminhou até a mesa central acompanhada por Pedro, que mantinha a mesma postura silenciosa de sempre. Porém agora não como alguém tolerado, mas como presença legítima. Ana declarou, sem elevar a voz, que cumprira o prazo estabelecido e apresentara as provas necessárias. Ninguém a contradisse. Quando o técnico recomendou que todas as alterações de divisa realizadas na região nos últimos 10 anos fossem revisadas, o silêncio tornou-se ainda mais denso. A questão já não se restringia a uma única propriedade. O sistema inteiro passava a ser observado. Alguns homens trocaram olhares discretos, outros permaneceram imóveis, calculando consequências. A pressão, pela primeira vez, mudava de direção ao deixar o salão. Ana ouviu alguém afirmar que aquilo ainda não havia terminado. Ela respondeu apenas que, a partir dali, começaria da forma correta. Não houve aplausos, mas também não houve deboche. O respeito que surgia não era entusiasmado, era contrariado e real. E naquela região, isso valia mais do que qualquer reconhecimento público. Dias depois, sob supervisão técnica, o tubo foi removido.
A água voltou a correr pelo leito original com o volume que sempre deveria ter tido. Pedro permaneceu próximo à nascente, enquanto os técnicos concluíam o trabalho, observando o fluxo retornar ao curso natural, como quem acompanha algo maior do que simples correção hidráulica. Não houve comemoração, apenas constatação de que o método usado contra sua própria família estava agora documentado e exposto. Naquela noite, já com a fazenda silenciosa e o vento atravessando o campo com menos tensão, Ana permaneceu na varanda, observando a escuridão. Pedro se aproximou com 2 copos de água e entregou um a ela. A conversa que se seguiu não foi carregada de emoção exagerada, foi direta, alinhada. Ela afirmou que ele não precisava ter ficado, ele respondeu que não ficara por ela, mas porque estava cansado de ver a mesma história terminar sempre do mesmo modo, com silêncio imposto e terra tomada. Havia ali reconhecimento mútuo, não dependência. Ana declarou que não costumava confiar com facilidade. Ele respondeu que também não. Ainda assim, ambos sabiam que o que construíram não era caridade nem conveniência, mas parceria estratégica. Ela então afirmou que, se ele ficasse, ficaria como parceiro, não como protegido, nem como empregado descartável. Ele assentiu sem dramatização, porque aquela posição não era prêmio, mas restituição de dignidade. Dentro da pasta antiga que ele trouxera da cozinha, o nome do verdadeiro articulador do esquema finalmente estava identificado e protocolado. Não era mais boato nem suspeita, era registro formal. O sistema que operava nas sombras começava a ser iluminado por procedimento legal, não por confronto impulsivo. A água corria constante ao fundo da propriedade. E pela primeira vez desde que herdara a terra, Ana Luísa não estava apenas resistindo, ela estava conduzindo o jogo para fora das regras impostas por quem sempre controlara a região. Pedro, por sua vez, deixava de ser o homem ajoelhado na praça para se tornar alguém cuja palavra tinha peso e consequência. A guerra não havia terminado, mas a lógica tinha sido alterada, e naquela terra onde, por décadas, quem mandava na água mandava nas pessoas, o fluxo começava finalmente a seguir outro curso.